Você já fez a sua matrícula nos cursos profissionalizantes com foco em IA da Unifatesc? Se ainda não fez, agora é o melhor momento. A Unifatesc está com preço promocional de lançamento e uma condição especial por tempo limitado. Você se matricula em um curso e ganha outro totalmente focado em inteligência artificial. É isso mesmo, você faz uma formação completa e sai com 2 qualificações profissionais em apenas 3 meses. Enquanto muitos ainda estão tentando entender a IA, você pode estar na frente, pronto para aproveitar as oportunidades. Mas atenção, essa condição é por tempo limitado. Garanta agora a sua vaga e aproveite o lançamento para acelerar a sua carreira com a Unifatesc, porque o seu futuro não pode esperar. A TV Unifatesc está completando 1 ano no ar. São 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Somos um canal de comunicação inovador, com programação gratuita e inédita em todas as plataformas. Nesse primeiro ano de vida, falamos sobre educação, ciência, saúde, gastronomia, tecnologia, esportes, cultura, empreendedorismo e muito mais. E nessa trajetória de sucesso, deixamos você bem informado com as principais notícias e fatos que marcaram o Brasil e o mundo e que tiveram impacto direto em nossas vidas. E o que faz essa jornada ainda mais especial é a participação da comunidade Unifatesc. Estivemos juntos nos grandes eventos da nossa instituição com transmissões ao vivo. Nas redes sociais, dialogamos com você todos os dias, debatendo temas importantes com muita informação e interação. E em pouco tempo já atingimos a marca histórica de quase 10 mil horas de transmissão no YouTube e mais de 15 milhões de visualizações nas redes sociais. E esse é só o começo, porque a TV Unifatesc foi feita para você e cada vez mais será feita por você. Então siga as nossas redes sociais e vem junto com a gente escrever os próximos capítulos dessa história. É streaming, é digital, é multiplataforma. TV Unifatesc, a TV do futuro. Olá, eu sou a Grace Botelho. E eu sou o Flávio Fraqueta. E estamos aqui para fazer um convite muito especial para você. É isso aí, estamos aqui para te convidar a participar do 4º Confatesc, que este ano irá ocorrer de 9 a 13 de novembro. O tema é um tema muito importante e atual. Vamos falar sobre ciência, inovação e equidade pela qualidade de vida. E as inscrições já estão abertas. Você pode se inscrever acessando a plataforma do evento em www.confatesc.com.br e o valor para a modalidade EAD é R$15 e você ganha uma certificação de 40 horas complementares. Você não vai perder a oportunidade de dar um upgrade no seu currículo, não é mesmo? Venha para essa jornada do conhecimento. Venha para o 4º Confatesc. A CPA é o momento em que você pode dar a sua opinião sobre o ensino, a estrutura e a infraestrutura da instituição. Ou seja, sua participação ajuda a melhorar o que for preciso e também a fortalecer o que já está dando certo. E o melhor, responder é super fácil. É só acessar o portal do aluno, clicar no primeiro banner com a imagem da CPA e você será direcionado à página de pesquisa. Você responde às 18 perguntas e é só enviar. É rapidinho, prático e você ainda tem vantagens respondendo à CPA. Você concorre a um voucher para concorrer a um carro. É isso mesmo! Então corre, acesse o seu portal e participe. Sua opinião vale muito e você pode fazer a diferença. Você já sabe que um aluno da Unifatesc vai ganhar um carro 0 km em 2026, mas talvez ainda não saiba de um detalhe muito importante. Para concorrer, é preciso estar cadastrado na campanha Acelere Seu Futuro com a Unifatesc. Então não deixe para depois. Leva menos de 1 minuto. É rápido, é simples e pode acelerar o seu futuro. Cadastre-se agora pelo QR Code ou acesse acelera2026.unifatesc.edu.br.
Opa, tava no mudo aqui, perdão. Olá, pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem com todos. Estou com um probleminha de conexão, então vou deixar minha câmera desligada para ver se ocupa um pouquinho menos aqui de banda, né, de internet, e a gente consiga fluir bem. Já peço desculpas de antemão. Boa noite, professor Tiago. Espero que seja tudo certo também. Deixo a palavra com você aqui na nossa trilha de conhecimento relacionada à sustentabilidade, diversidade e desafios globais. Boa noite, professor Felipe. Boa noite, alunos. Boa noite, alunas. Espero que vocês estejam bem. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para mais um encontro, né, da nossa trilha de conhecimento, sustentabilidade, diversidade e desafios globais. Como eu venho destacando, né, no decorrer das lives, é um tema muito importante aí para todas as áreas de conhecimento, né? E aí eu dei vários exemplos para vocês tentar compreender isso, né? Como que isso se traduz na prática, tá? Então, hoje nós vamos dar seguimento aí, né, no nosso, na nossa trilha de conhecimento aí sobre este tema, sustentabilidade, diversidade e desafios globais. Então, antes da gente iniciar o conteúdo propriamente dito, eu gostaria de fazer uma breve reflexão aqui com vocês. Né? Nós vivemos em uma época marcada por transformações extremamente rápidas, né? Todos os dias ouvimos notícias sobre mudanças climáticas, crise hídrica, eventos extremos, né? A desigualdade social, que também é um fator bastante preocupante, insegurança alimentar, tá? Avanços tecnológicos, os desafios econômicos. Muitas vezes, essas questões, elas parecem distantes, né, da nossa realidade, ou até mesmo grandes demais para que possamos influenciá-las, tá? Mas a verdade é que esses desafios afetam diretamente o nosso cotidiano e eles influenciam a forma como produzimos alimentos, né, consumos, energia, utilizamos os recursos naturais, planejamos as cidades, conduzimos as empresas e até mesmo como nos relacionamos com a sociedade, tá? Então, independentemente da área de formação de vocês, seja você aí da área de administração, engenharia, educação, tecnologia, saúde, agrárias, ou qualquer outra, todos serão impactados por esses desafios ao longo das suas carreiras profissionais, tá? Podem ter certeza que o tema sustentabilidade, diversidade, ele vai estar cada vez mais presente aí na profissão de vocês, tá? Mais especificamente o tema que a gente vai abordar hoje, tá? E é justamente por isso que estamos aqui hoje, nessa live, porque vamos conversar sobre uma das mais importantes iniciativas globais, tá? Então, em âmbito mundial, criadas para enfrentar esses desafios, que são as ODS, tá? Que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pode ser que você já tenha tido contato com as ODS aí na área profissional de vocês, tá? Porque as ODS elas estão já bastante fundidas nas corporações, nas instituições, tá? E mais do que compreender o que são as ODS, nosso objetivo será entender como eles podem servir como uma ferramenta prática para planejar os projetos, orientar as decisões e promover soluções que gerem benefícios para a sociedade, né? Para a economia, para o meio ambiente em geral. Então, ao longo da nossa conversa, eu quero convidá-los a refletir, não apenas como estudantes, mas também como futuros profissionais, né, ou atuais profissionais, né, tentem pensar de que forma os temas que discutiremos hoje podem se conectar com a profissão de vocês, tá? Porque no final das contas, a sustentabilidade não é responsabilidade apenas dos governos, pessoal, ou das grandes organizações, tá? Ela também é responsabilidade dos cidadãos, beleza? Então, o tema específico da nossa live de hoje é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, como ferramenta integradora de projetos práticos, tá? Então, agora, né, que refletimos aí sobre os grandes desafios que marcam a sociedade contemporânea, vamos
vamos falar um pouco sobre as ODS, né? E essa ferramenta integradora que ela é. Quando falamos em sustentabilidade, pessoal, muitas pessoas imaginam imediatamente ações voltadas, né, para o meio ambiente, como reciclagem, plantio de árvores, reflorestamento e etc. Embora esses temas sejam bastante importantes para a atualidade, a sustentabilidade ela é um conceito muito mais amplo, né, como nós vimos na live anterior. Então, ela envolve a construção de uma sociedade capaz de promover desenvolvimento econômico, a justiça social e conservação ambiental de forma equilibrada, tá? Então, é justamente nesse contexto que surgem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, tá? Então, os ODS, eles representam um conjunto de metas globais criadas para orientar o governo, e não só o governo, as empresas, as universidades também e principalmente a sociedade, na busca de soluções, né, para os principais desafios ambientais, sociais contemporâneos, tá? Mas existe um aspecto muito importante que muitas vezes passa despercebido, que os ODS eles não foram criados apenas para serem estudados, né, ou discutidos em documentos internacionais, que a gente vê muito hoje, principalmente nos noticiários, a gente só ouve falar em ODS quando tem algum evento internacional, lá na ONU, né? Alguma assembleia que trata sobre esse tema, e aí isso tem uma repercussão maior na mídia, né? Não é somente esse o objetivo das ODS, né? Então, na prática, isso significa que eles ajudam a conectar diferentes áreas de conhecimento e entender em torno dos objetivos comuns. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui. Imagine um projeto, né, de implantação de uma horta comunitária em um bairro urbano. À primeira vista, alguém poderia pensar, né, que esse projeto está relacionado apenas à produção de alimentos, correto? No entanto, quando analisamos a iniciativa sob a perspectiva dos ODS, percebemos que ela pode contribuir para diversos objetivos simultaneamente. Então, ela pode ajudar no combate à fome, por exemplo, promover a educação ambiental, que é um outro para as famílias, é um outro fator importante, melhorar a qualidade ambiental do bairro e até contribuir para a saúde da população. Então, vocês percebem que uma única ação pode produzir impactos em diferentes dimensões? Essa, né, é justamente a lógica dos ODS. Então, eles nos ajudam a enxergar os problemas de forma integrada e desenvolver soluções que gerem múltiplos benefícios ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Então, vou pular aqui que eu já me apresentei, fazendo aqui um panorama do tema, né, dos temas que nós vamos abordar aqui na live de hoje. Antes de mergulharmos no conteúdo propriamente dito, é importante que vocês tenham essa visão geral, né, do caminho que vamos percorrer durante a live. Então, toda a discussão sobre sustentabilidade, ela pode parecer bastante ampla e, no primeiro momento, né, afinal, estamos falando de questões ambientais, sociais e econômicas, políticas também e culturais. Por isso, organizar o raciocínio é fundamental para a gente compreender como todos esses temas se conectam. Então, nosso primeiro tópico será entender o surgimento da Agenda 2030, que é justamente o que comporta ali os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tá? Em seguida, nós vamos conhecer os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, essa Agenda 2030, ela possui 17 objetivos, tá? Que são os ODS. Não se preocupe em decorar cada um deles, tá? Porque o mais importante será, e eu quero que vocês compreendam a lógica que conecta esses objetivos e perceber como eles abordam diferentes desafios enfrentados pela humanidade, tá?
Depois vamos avançar para um dos conceitos mais importantes da sustentabilidade moderna, que é a integração das dimensões ambiental, social e econômica, tá? Que é justamente o tripé da sustentabilidade. Esse conceito ele é extremamente importante porque serve como uma base para praticamente todos os projetos na política, né, voltados para a sustentabilidade. E por fim, vamos discutir como os ODS podem ser utilizados como uma está um dos pontos mais interessantes da nossa conversa, porque independente de estabelecer metas e avaliar resultados. Beleza? Então vamos começar fazendo uma reflexão inicial aqui. Você conhece os ODS? Gostaria que vocês comentassem aí no- nos comentários se vocês já ouviram falar, onde que vocês ouviram falar sobre os ODS, se foi no trabalho, se foi um amigo, se foi nas redes sociais que vocês viram, tá? Então, antes de a gente começar a explorar os objetivos do desenvolvimento sustentável, eu gostaria de propor um pequeno exercício de reflexão aqui para vocês. Observem as perguntas apresentadas no slide, né? No slide. Vocês já conhecem os ODS? Já ouviram falar sobre eles antes? Sabem quantos são? E talvez a pergunta mais importante de todas: eles servem apenas para o governo? O que que vocês acham? Dependendo da área de formação de vocês, é possível que vocês tenham tido contato com esse tema já. Então, alguns talvez tenham visto os símbolos coloridos, porque ele tem um logotipo, né, bastante colorido, chamativo, ou em relatórios empresariais, campanhas institucionais, né? Outros talvez estejam ouvindo esse tema pela primeira vez, isso é bastante normal. Então, quando falamos em Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, muitas pessoas imaginam algo distante da sua realidade. Aquilo que eu falei, né? Parece que é algo mais voltado para a comunidade internacional ou para uma organização maior, né? Como se fosse uma pauta exclusiva das Organizações Unidas. E, na verdade, não, né? Eu gostaria de mostrar para vocês que essa percepção não corresponde à realidade, porque os ODS eles foram criados para orientar ações em diferentes escalas, tá? Eles servem para governos quando elaboram políticas públicas, sim, servem para empresas quando definem estratégias de responsabilidade socioambiental, para as universidades, né? Mas também servem para a sociedade civil, tá? A sociedade civil também tem a, o dever, a responsabilidade de contribuir para as metas, né, e para os objetivos que foram traçados na Agenda 21, tá? Eu vou dar alguns exemplos simples aqui. Quando uma pessoa separa corretamente seus resíduos, né, para a reciclagem, ela está contribuindo ali para os ODS, tá? Quando uma escola desenvolve ações de inclusão social, por exemplo, ela está contribuindo para os ODS, tá? Quando uma empresa investe em eficiência energética, né, que a gente sabe que gera economia de energia, sobretudo quando ela investe em energia limpa, né, ela está contribuindo para os ODS, tá? Então, existe vários exemplos aí que eu poderia dar de contribuição individual, né, de forma mais local, para o atingimento das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Beleza? Então, o mundo e os desafios contemporâneos. Para entendermos por que a Agenda 2030 e os ODS foram criados, primeiro a gente precisa compreender o cenário mundial, né, das últimas décadas. Pessoal, a humanidade ela começou avanços extraordinários, né, em áreas como tecnologia, por exemplo, medicina, a comunicação, né, transporte. Nunca tivemos tanto conhecimento científico disponível como temos hoje.
No entanto, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse conhecimento, essa tecnologia, também passamos a enfrentar problemas cada vez mais complexos, né? Então, observe alguns desafios, né, apresentados aí no slide. O primeiro deles é as mudanças climáticas, né? Eu venho batendo nessa tecla, sempre que eu posso, que é um dos mais preocupantes. No Brasil, por exemplo, temos acompanhado enchentes históricas, tá? Ou secas extremas. Outro desafio bastante importante também, né, e preocupante é a desigualdade social, que também é bastante significativa no nosso país. Embora a economia mundial tenha crescido significativamente nas últimas décadas, né, os benefícios desse crescimento nem sempre foram distribuídos de forma equilibrada, tá? Também enfrentamos ou podemos enfrentar em maior grau, né, maior magnitude, insegurança alimentar, tá, que pode ocorrer também por causa das mudanças climáticas. E aqui é importante destacar que costuma surpreender muitas pessoas. O problema da fome não ocorre necessariamente porque falta alimento no mundo. Na verdade, a produção global de alimentos é suficiente, né, para alimentar a população mundial. Então, o grande desafio está relacionado ao acesso mesmo, à distribuição e às desigualdades econômicas que a gente enfrenta. Também temos a crise hídrica, né? Que a, a água não preciso nem falar, né? Que é um recurso essencial para a vida, para a agricultura e para a indústria no geral. Apesar disso, bilhões de pessoas no mundo ainda enfrentam dificuldades, né? Com acesso à água potável, tá? E por fim, tem também a questão da perda da biodiversidade, tá? Que é um outro fator bastante preocupante. Então, surgimento da Agenda 2030 propriamente dita. Então, depois de observarmos, né, esses grandes desafios que eu comentei, surge uma pergunta. Como mobilizar o mundo inteiro para enfrentar problemas que ultrapassam fronteiras, governos e culturas? Tá? Então, a resposta para isso começou a ser construída dentro das organizações da Organização das Nações Unidas, tá? Que é a ONU. Então, a ONU ela foi criada lá em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, justamente com o objetivo de promover a cooperação internacional, né, a paz e o desenvolvimento entre os países. Desde então, ela tem desempenhado um papel fundamental na articulação de ações voltadas para questões sociais, econômicas e ambientais, tá? Então, ao longo dessas décadas, ficou cada vez mais evidente que muitos dos desafios enfrentados pela humanidade não poderiam ser resolvidos por um único país, tá? Então, as mudanças climáticas, por exemplo, não respeitam fronteiras. A poluição dos oceanos também não. Ou a crise econômica pode ter impacto global, né? Uma pandemia, por exemplo, que é um exemplo aí do lado da área de conhecimento aí do pessoal da área de saúde, né? Teve proporções é, mundial, né? Então, diante dessa realidade, surge a necessidade de criar um compromisso internacional mesmo, capaz de orientar ações conjuntas, né? Foi então que, em setembro de 2015, durante uma Assembleia Geral nas Nações Unidas, onde teve a participação de 193 países, então percebam a dimensão da Agenda 2030, né? Foram vários países que participaram da formulação dessa agenda, onde foi aprovado, então, em 2015, oficialmente a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, tá? Então, esse foi um movimento histórico, né? Porque pela primeira vez, praticamente todas as nações do mundo concordaram em trabalhar juntos, em torno desses objetivos, tá? Porque entenderam que realmente precisa ter uma ação integrada para ter resultados mais efetivos, né, contra a esses eventos extremos que vêm acontecendo.
Então, agora adentrando um pouco mais a fundo no que é a Agenda 2030, né? Então, a Agenda 2030 ela é um plano global de ação para o desenvolvimento sustentável, né? Ela estabelece uma visão de futuro baseada na ideia de que o progresso da humanidade deve ocorrer de forma equilibrada, tá? Beneficiando as pessoas, protegendo o meio ambiente e promovendo a prosperidade econômica. Então, esse plano, ele está estruturado, né? Essa agenda, ela está estruturada em cinco grandes pilares, tá? Conhecido internacionalmente como os 5 P's da sustentabilidade, tá? E a gente vai falar um pouco sobre eles. Então, o primeiro P diz respeito a pessoas, tá? Então, a Agenda 2030 ela reconhece, né, que o desenvolvimento só faz sentido se contribuir para a melhoria da vida das pessoas, né? Realmente faz muito sentido. Isso significa combater a pobreza, reduzir a fome, né? Ampliar o acesso à saúde, fortalecer a educação, promover a igualdade de oportunidades, por exemplo, tá? Em outras palavras, colocar o ser humano no centro das políticas, né, e ações de desenvolvimento. O segundo P, pessoal, ele diz respeito a planeta, tá? Então, durante muitos anos, o crescimento econômico ele ocorreu às custas, né, da degradação ambiental. Nós já vimos isso. E os recursos naturais eles foram sendo explorados de forma muito intensiva. Os ecossistemas foram destruídos, né, e a poluição parcialmente, né, e a poluição se tornou um problema global. E aí a Agenda 2030 ela propõe uma mudança de lógica, tá? Então, o objetivo é garantir que o desenvolvimento aconteça sem comprometer a capacidade do planeta de sustentar as futuras gerações, tá? Então, isso envolve conservação da biodiversidade, combate às mudanças climáticas, proteção dos recursos hídricos, né? E o uso responsável dos recursos naturais, tá? O terceiro P, pessoal, é o de prosperidade, tá? E aqui existe uma ideia muito importante. A sustentabilidade não significa impedir o crescimento econômico, tá, pessoal? Há uma tendência de achar que sustentabilidade ela acaba freando o crescimento econômico. E quando, na verdade, o objetivo não é esse, né? O objetivo é equilibrar social, ambiental e econômico, tá? Então, a Agenda 2030 ela reconhece o crescimento econômico como parte fundamental para gerar empregos, renda, inovação e qualidade de vida, tá? No entanto, esse crescimento deve ocorrer, né, de forma inclusiva e sustentável, tá? Beneficiando toda a sociedade. O quarto P, pessoal, diz respeito à paz, tá? Então, pode parecer estranho falar de paz em uma discussão sobre sustentabilidade, mas existe uma forte relação, né, entre esses temas. Porque sociedades marcadas por violências, conflitos, corrupção, instabilidade institucional, encontram muito mais desafios para promover o desenvolvimento sustentável, tá? Por isso, a Agenda 2030 também defende instituições fortes. O último P tem a ver com parcerias, tá? Nenhum país, ou empresa, ou universidade, organização, consegue resolver os problemas que nós temos, problemas ambientais que nós temos de forma isolada, tá? São problemas que demandam essa cooperação, tá? Então, os 17 objetivos, né? Vamos falar um pouco sobre esses objetivos. Aqui tem os 17 objetivos, tá? Gostaria que vocês olhassem aí todos, tá? Aqui estão, né, esses objetivos que representam os principais desafios que a humanidade precisa enfrentar para contribuir com um futuro mais justo, né? Então, os objetivos eles foram feitos em cima daqueles desafios que nós temos. Quando observamos esse painel pela primeira vez, é comum enxergarmos apenas vários ícones, né, coloridos. Porém, cada um deles representa um compromisso global, pessoal.
assumindo por praticamente todos os assumido, né, por praticamente todos os países do mundo. Tá? Então vamos olhar aqui para eles de forma geral. Nós temos objetivos relacionados à erradicação da pobreza, tá? Que é o objetivo um. Temos também objetivos voltados ali para saúde, educação, igualdade de gênero. Outros tratam da potabilidade da água, né, da qualidade da água, de energia, trabalho digno, tá? Também encontramos objetivos relacionados à inovação, cidades sustentáveis, consumo responsável, né, combate às mudanças climáticas. Além disso, existem objetivos voltados para a proteção à vida dos oceanos, dos ecossistemas terrestres e da paz também, né, como eu comentei. Então, pessoal, os ODS, eles vão muito além do meio ambiente, da ideia de meio ambiente só, né? Como eu venho comentando, toda vez que a gente fala em sustentabilidade, a gente fala necessariamente desses três pilares, econômico, social e ambiental, né? E por isso que ela é bastante ampla, né? Porque aí, quando a gente fala em ambiental, a gente está falando dos recursos naturais, do clima, da biodiversidade, né? O social tem a ver com saúde, educação, inclusão, e o econômico tem a ver com empregos, inovação e crescimento econômico, tá? Então, o que que significa essa integração, né, dentro do contexto de sustentabilidade, né, do tema que a gente está abordando aqui? Então, até esse momento, da nossa conversa, compreendemos que os desafios sociais, né, da modernidade são complexos, né, e estão interligados. Também vimos que a sustentabilidade exige uma visão integrada, né, capaz de considerar simultaneamente aspectos ambientais, sociais e econômicos. Mas surge uma pergunta bastante importante aqui: como transformar essa visão em ação concreta, né, para que realmente isso saia do papel? Como garantir que esses projetos, essas políticas públicas que são desenvolvidas, essas pesquisas, né, iniciativas, contribuam para um desenvolvimento mais sustentável? E é justamente nesse ponto que os objetivos, os ODS, né, se tornam uma ferramenta valiosa, porque eles não servem apenas para definir as metas globais, né, como eu disse. Eles funcionam como um instrumento de orientação para a tomada de decisão. Então, podemos enxergá-los, pessoal, como uma espécie de mapa, né, ou bússola. Quando iniciamos um projeto, muitas vezes temos dúvidas sobre quais impactos devemos considerar, ou quais resultados queremos alcançar, como medir o sucesso, né, desse projeto. Então, os ODS eles ajudam a responder essas questões. Por isso, nesse slide, eu destaquei 4 funções fundamentais dos ODS, tá? Que é esse aqui. O primeiro dele serve como um guia, tá? Então, eles ajudam a direcionar os esforços para problemas que são prioritários na sociedade, né? O outro dele é referência, tá? Então, hoje, organizações do mundo inteiro utilizam os ODS como base para o seu planejamento estratégico, tá? Empresas utilizam os ODS em relatórios de sustentabilidade também, né? Aquelas que fazem seus relatórios de sustentabilidade. O outro tem a ver com sistema de conexão, tá? E talvez essa seja uma das características mais interessantes, porque os ODS ajudam a conectar diferentes áreas de conhecimento, né? Muitas vezes, profissionais das áreas mais distintas, né, trabalham em um mesmo problema, sem perceber que possuem os mesmos objetivos, né? Outro que eu coloquei é ferramenta de planejamento, tá? Então, os ODS podem ser usados como ferramenta de planejamento, tá? Quando planejamos um projeto, normalmente definimos os objetivos, né? As metas. Então, os ODS, eles também servem para ajudar a definir essas metas aí, contribuir para um desenvolvimento mais sustentável. Então, mudanças
na gestão de projetos, tá? Então, com o tempo, né, a gente percebe que está havendo uma mudança na gestão de projetos, isso por influência, bastante influência dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que antes tinha um foco bastante técnico, né, e financeiro, hoje passa a ter impactos sociais, né, e não só sociais, impactos ambientais também, tá? Então, problemas complexos, pessoal, exigem soluções integradas, né? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Dentro da gestão de resíduos, né? Grande geração de resíduos urbanos. Imagine, né, uma grande geração de resíduos urbanos. Como fazer para gerenciar esses resíduos? Ah, eu vou precisar da, da gestão municipal. O município vai lá, faz uma licitação, contrata uma empresa que tem lá aqueles caminhões que passam coletando o resíduo reciclável em dias diferentes do resíduos orgânico, né? O município também tem o papel de incentivar cooperativas de reciclagens, né? Para ter para onde destinar esse resíduo, né? Ou também para construir um aterro sanitário para destinar o resíduo orgânico, né? Isso envolve profissionais de engenharia, profissionais da área de meio ambiente, né? Profissionais da área de serviço social, né? Então, envolve também fomento de economia no município, né? Porque você passa a reciclar o resíduo que é gerado dentro daquele município. Isso gera renda. Então, percebam como que a coisa é mais ampla, né? Quando a gente para analisar. Alguns ODS aqui relacionados à coleta seletiva, que é o exemplo que eu dei aqui. ODS 8, que tem a ver com trabalho decente e crescimento econômico. Eu acabei de comentar, né, que a reciclagem tem a ver com economia circular, que você acaba reciclando aquilo que era um resíduo dentro do município e gera renda. O ODS 11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis, e o 12, consumo e produção responsável. Tá? Então, alguns impactos, né, desse tipo de integração de conhecimento e de cooperação entre diferentes áreas de conhecimento na coleta seletiva. Ambiental, vai gerar menos, vai destinar, né, menos resíduo para o aterro sanitário. O social, inclusão de catadores, ou seja, inclusão de pessoas no mercado de trabalho, né, vai gerar renda para pessoas. E aqui tem um outro estudo de caso, né, de uma cooperativa de catadores de materiais, né? Qual que é os benefícios de incentivar uma cooperativa? Trabalho formal, né? Então essas pessoas elas têm a possibilidade de ter um trabalho formal, né? A inclusão social, que é um outro fator importante que tem tudo a ver com os ODS, e economia circular, pessoal, que é justamente fazer fazer com que aquilo que era um resíduo e que ia ser descartado retorne para o mercado, tá? Por meio da reciclagem. Um outro exemplo aqui, aí dentro da agricultura, né? Alguns problemas que podem ser enfrentados, a degradação do solo, emissões de carbono, né? Solução para isso, agroecologia, é uma excelente oportunidade, né? Um instrumento aí de tentar contornar essa degradação do solo, essas emissões de carbono. A agricultura regenerativa também, tá? Que visa regenerar aquele ambiente, aquele ecossistema, aquele solo, fazer com que ele retorne à sua qualidade inicial. Alguns ODS relacionados à agricultura, tá? O ODS 2, que fala sobre fome zero e agricultura sustentável. Percebam como que essa agenda ela é ampla, né? O 13, que fala sobre ação contra as mudanças climáticas, e o 15, vida terrestre. Tá? Então, aqui, como um projeto gera múltiplos benefícios, né? Então, uma única ação, pessoal, ela pode produzir alimentos, melhorar o solo, capturar carbono e contribuir positivamente para a biodiversidade. Um exemplo disso é a própria
a agroecologia que eu acabei de citar, né? Que pode, de forma técnica, né, gerar todos esses benefícios. Outro exemplo aqui dentro da área de saúde, para quem é da área de saúde, né? Territórios sustentáveis e saudáveis. Então, a integração ali entre saúde, educação, meio ambiente, tá? Setor econômico também é um exemplo de integração de conhecimento, né? E que tem tudo a ver com os ODS. Por exemplo, o postinho de saúde aí do município de vocês, para ele funcionar, depende de recursos que vêm do município, né? E, na verdade, vem de impostos, mas depende de profissionais de diferentes áreas da saúde e assim sucessivamente. Então, é nesse sentido que os ODS trabalha também, adentrando em todas as áreas de conhecimento, pessoal. Alguns ODS aqui relacionados à saúde pública, o 3, que fala sobre saúde e bem-estar, o 6, água potável e saneamento, que também tem a ver com, indiretamente tem a ver com saúde pública, né? E o 10, redução das desigualdades. Tá? Então, aqui um exemplo prático, né? Voltado para a área de saneamento básico, né? Percebam como que o investimento na área de saneamento básico gera impactos, por exemplo, na saúde, porque vai gerar menos doenças, né? Uma água potável de qualidade vai gerar menos doenças de veiculação hídrica, por exemplo. Então, isso vai gerar maior qualidade de vida para a população também e redução das desigualdades. Beleza, pessoal? Aqui tem algumas referências, então, da apresentação de hoje. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e se houver alguma pergunta, algum comentário, eu fico à disposição. Eu não estava aparecendo aqui, talvez só minha voz, erros técnicos. Pessoal, vou Ela repetir tá. então o que eu falei. Agradeço então novamente, professor, a sua participação, a nossa aula. Não temos dúvidas no chat, apenas elogios, então acredito que podemos encerrar por aqui. Muito obrigado novamente a você e a todos que assistiram e acompanharam a gente aqui. Eu que agradeço e até a nossa próxima live. Até a próxima. Você já fez a sua matrícula nos cursos profissionalizantes com foco em IA da Unifatesc? Se ainda não fez, agora é o melhor momento. A Unifatesc está com preço promocional de lançamento e uma condição especial por tempo limitado. Você se matricula em um curso e ganha outro totalmente focado em inteligência artificial. É isso mesmo, você faz uma formação completa e sai com 2 qualificações profissionais em apenas 3 meses. Enquanto muitos ainda estão tentando entender a IA, você pode estar na frente, pronto para aproveitar as oportunidades. Mas atenção, essa condição é por tempo limitado. Garanta agora a sua vaga e aproveite o lançamento para acelerar a sua carreira com a Unifatesc, porque o seu futuro não pode esperar. A TV Unifatesc está completando 1 ano no ar. São 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Somos um canal de comunicação inovador com programação gratuita e inédita em todas as plataformas. Nesse primeiro ano de vida, falamos sobre educação, ciência, saúde, gastronomia, tecnologia, esportes, cultura, empreendedorismo e muito mais. E nessa trajetória de sucesso, deixamos você bem informado com as principais notícias e fatos que marcaram
marcaram o Brasil e o mundo e que tiveram impacto direto em nossas vidas. E o que faz essa jornada ainda mais especial é a participação da comunidade Unifatesc. Estivemos juntos nos grandes eventos da nossa instituição com transmissões ao vivo. Nas redes sociais, dialogamos com você todos os dias, debatendo temas importantes com muita informação e interação. E em pouco tempo já atingimos a marca histórica de quase 10 mil horas de transmissão no YouTube e mais de 15 milhões de visualizações nas redes sociais. E esse é só o começo, porque a TV Unifatesc foi feita para você e cada vez mais será feita por você. Então siga as nossas redes sociais e vem junto com a gente escrever os próximos capítulos dessa história. É streaming, é digital, é multiplataforma. TV Unifatesc, a TV do futuro. Olá, eu sou a Grace Botelho. E eu sou o Flávio Fraqueta. E estamos aqui para fazer um convite muito especial para você. É isso aí, estamos aqui para te convidar a participar do 4º Confatesc, que este ano irá ocorrer de 9 a 13 de novembro. O tema é um tema muito importante e atual. Vamos falar sobre ciência, inovação e equidade pela qualidade de vida. E as inscrições já estão abertas. Você pode se inscrever acessando a plataforma do evento em www.confatesc.com.br e o valor para a modalidade EAD é R$15 e você ganha uma certificação de 40 horas complementares. Você não vai perder a oportunidade de dar um upgrade no seu currículo, não é mesmo? Venha para essa jornada do conhecimento. Venha para o 4º Confatesc. A CPA é o momento em que você pode dar a sua opinião sobre o ensino, a estrutura e a infraestrutura da instituição. Ou seja, sua participação ajuda a melhorar o que for preciso e também a fortalecer o que já está dando certo. E o melhor, responder é super fácil. É só acessar o portal do aluno, clicar no primeiro banner com a imagem da CPA e você será direcionado à página de pesquisa. Você responde às 18 perguntas e é só enviar. É rapidinho, prático e você ainda tem vantagens respondendo à CPA. Você concorre a um voucher para concorrer a um carro. É isso mesmo! Então corre, acesse o seu portal e participe. Sua opinião vale muito e você pode fazer a diferença. Você já sabe que um aluno da Unifatesc vai ganhar um carro 0 km em 2026, mas talvez ainda não saiba de um detalhe muito importante. Para concorrer, é preciso estar cadastrado na campanha Acelere Seu Futuro com a Unifatesc. Então não deixe para depois. Leva menos de 1 minuto. É rápido, é simples e pode acelerar o seu futuro. Cadastre-se agora pelo QR Code ou acesse acelera2026.unifatesc.edu.br.